você tenha uma posição que causa impacto nele. Causa impacto, independente de você entender o que você está fazendo ou não. Existe um impacto. Sim. Esse impacto pode ser para o lado da sobriedade, ou esse impacto pode ser para o lado do alcoolismo. Sem perceber mesmo isso acontece. Sim. Independente por conta da natureza das coisas. E o que acontece? Se você desejar, é que esse querer, o querer parar de beber, que às vezes a gente chama isso de motivação para parar de beber, é um componente altamente influenciado pelas dinâmicas do relacionamento. E aí, conforme você articula dentro do relacionamento as mudanças que vão acionar a coisa certa, tipo assim, você aciona o botão certo da pessoa e não aciona o botão errado. Sim. Fazendo isso, a tendência que tem é ela passar a evoluir nos próprios estágios da mudança, a se ter interesse e se comprometer em fazer diferente. É como se você fosse quebrando resistências e criando e estimulando interesse na sobriedade. Bom dia. Bom dia. Oi, como é que você chama? Michele. E aí, Michele, tudo bem? Tô, né? Na medida do possível. Você me conhece há quanto tempo, Michele? Olha, eu conheci ontem o seu canal e eu tava vendo, né, a primeira aula do tutorial que o senhor tá fazendo agora. Eu tenho um casamento de 2 anos, com marido de 18 anos, com marido alcoólico há 18 anos. Só que eu tô na fase já da separação, porque já não dá mais. Uhum. Poxa, será que você tem um fone, Michele? Eu tô ouvindo muito mal. Ah, tem fone sim. Tá melhor? Melhor. Melhorou? Melhorou. Sim. E aí, então, doutor, tenho um casamento de 18 anos, alcoolismo muito forte, e já estou na fase da separação, devido à falta de responsabilidade, à falta de convívio com os filhos, e também financeiramente eu arco tudo dentro de casa, então já não tá dando mais não. Uhum. São 18 anos de luta. Entendi. Tá muito fácil, não. Sem dúvida. E qual que é a sua pergunta? E aí eu assisti a sua primeira aula e eu queria saber do senhor, né, se essa parte do alcoolismo, se realmente é uma doença e se realmente, né, fazendo as aulas que o senhor não conhece o seu trabalho, se realmente só isso, no caso de 18 anos, eu vou conseguir atingir alguma meta. Tá. Qual você quer começar? Por qual? Pela primeira ou pela segunda pergunta? Pela primeira. Se o alcoolismo é uma doença. Isso. Ou se ele é... Ou, na verdade, por que acontece? Se é uma falta mesmo de, como se diz, é um refúgio que a pessoa tem. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi, daí você me corrige. Eu acho que se eu perguntar assim, eu acho que eu já vou respondendo a pergunta, tá? Por isso que eu estou perguntando assim. Tá. Um refúgio, quando você fala um refúgio, eu entendo da seguinte forma, que é como se você entendesse que o alcoolismo é um tipo de mecanismo de defesa. Isso. Tipo assim, a pessoa não quer encarar os problemas de alguma forma, não consegue encarar os problemas, ela acaba, sei lá, evitando as coisas de um nível emocional. Certo, isso mesmo. Isso mesmo. Na verdade, o alcoolismo acaba sendo uma mistura de coisas. Certo. Primeiro que quando uma pessoa começa a buscar um refúgio, nesse nível, num nível que, poxa, faz ela perder o trabalho, faz ela perder a autonomia financeira, faz ela perder a família, a mim, mesmo se não fosse o alcoolismo em si como doença, se fosse só isso, para mim já seria suficiente para eu entender que isso não está legal. Que uma pessoa, pelo menos como eu entendo uma pessoa que está bem, não faria tal coisa que destruiria tanto a própria vida e a vida das pessoas que ama. Sim. Mas isso já seria, mas se fosse só isso, aí a gente chamaria de um problema chamado de um transtorno de personalidade.
que também é doença. Sim. Mas é que também é doença. Porque a pessoa, por conta do funcionamento emocional dela, ela destrói a própria vida. Poxa, destruir a própria vida, para mim, né? E também tem alguns livros, né? Alguns manuais de psiquiatria, e a ciência também entende dessa forma, que a gente considera como doença. Não é por considerar como doença que sempre a pessoa, ela não tem nada, ela é um coitadinho, café com leite de tudo. Não é esse o raciocínio. Mas a gente entendendo como doença, a gente entende que por trás daquilo existem dificuldades a serem superadas, que está difícil, de alguma forma ou de outra não está sendo capaz, não está conseguindo fazer. Fácil. E aí, quando a gente junta isso... Sim, ele vem de uma infância muito revoltada, tem mãe, tem irmãos que não dá muito assunto para ele, então ele põe isso também como uma barreira para isso. Então não tem amigos, não tem nada, então acha que a bebida está suprindo aquilo que ele não tem na vida. Isso é uma estratégia disfuncional de lidar com sentimentos. Sim. E aí o que acontece? Se a gente junta isso com o álcool em si, que é a substância, o álcool, que é uma substância química, né? É uma substância psicotrópica, ela mexe com a mente, ela aciona o centro de prazer do cérebro, aí isso cria uma coisa maior, que passa a ser independente. Aquilo que era era mais um mecanismo de defesa, passa a se juntar com um componente mais de dependência. Porque assim, eu já vi que chegou um ponto, doutor, que igual ontem mesmo, era 1h30 da manhã, ele acordou à noite para pegar a bebida e beber. Então, assim, eu acho que já está fora do controle. Uhum. Porque a pessoa dormindo e do nada levanta e aí ele mesmo fala, nossa, eu tô parecendo doente mesmo, porque olha a hora que eu tô bebendo, assim, do nada. Então você vê que já não tá tendo controle sobre a bebida tá tendo controle sobre ele. Uhum. E a questão de assim, mas como é que a pessoa tem uma doença, mas beleza, ela tem a doença, porque ela não vai se tratar? E pronto. É isso que eu pergunto, se quer ir num psicólogo, se quer uma ajuda, mas a pessoa não quer. Ela, ela sabe que tá errada, mas também não quer aceitar que tá errada. Vê que tá sendo prejudicada, igual essa semana mesmo, já tem uma semana que não vai trabalhar. Então, assim, tá se sentindo prejudicada, mas não quer autoajuda. É isso que eu não entendo. Isso é carimbo, isso é típico da doença do alcoolismo. Por conta do jeito que ela se manifesta no cérebro. Mesmo alguém que está recuperado do alcoolismo, muitas dessas pessoas vão dar relatos de, olha, eu demorei para perceber, eu demorei para mudar. Daqueles que mudam, assim, né, que vão te dizer assim, eu mudei sozinho, de uma forma ou de outra, né? Por que isso acontece? Sim. Porque esse é um tipo de doença que ela mexe com o prazer, ela mexe com o alívio, ela mexe, vamos dizer assim, com a fuga. Ou com mais prazer, ou com menos dor. Beber não é horrível na hora, para a maioria das pessoas. Beber traz uma fuga, um alívio, como se fosse assim se eu tivesse uma varinha mágica que aliviasse meus sentimentos que eu tenho tanta dificuldade de lidar. E aí cria algo, eu não quero ser complexo aqui, mas tem a ver com o sistema de recompensa cerebral, que faz com que ele, seja difícil pegar só um lado da parada, achar só ruim, é como se fosse um dilema. Sim. Tem um lado, beleza, minha vida está sendo destruída, mas, quando eu bebo, aquilo ali de alguma forma desaparece. Por mais que isso possa parecer uma coisa imatura, infantil ou até irresponsável, é porque esse tipo de comportamento, ele tem muito a ver com o sistema de recompensa cerebral acionado de uma forma muito forte, que é um lado mais animal, que calcula muito mais as coisas a curto prazo. E aí essa área do cérebro mais para baixo, um pouco mais animal, ela não é a área que reflete, é uma área que quase que reage às coisas. Aí tudo fica mais impulsivo. Entendo. E aí, muitas vezes, quando isso está muito forte, ou quando você está lidando com isso meio sozinho, a hora que ele vai pensar sobre tudo que ele está fazendo com a vida dele, isso vira mais angústia ainda, e aí vira mais medo, mais pavor, ou mais até... Aí soa, daí ele se defende dessa ideia, porque é muito apavorante. E aí ele volta para a ideia de, talvez possa voltar para várias resistências. Que pode ser do tipo, eu gosto de beber,
Ou, eu não tenho nenhum problema. Porque é horrível olhar para isso. De uma forma ou de outra. Não sei se eu respondi. Com certeza. Com certeza. Porque tem também componente de dependência física, fora psicológica, né? Eu estou falando mais de psicológica agora, mas tem física também. Isso tudo faz a gente pensar que o alcoolismo é uma doença. Sim, não, respondeu certinho. Respondeu sim. E aí vem a segunda pergunta, né? Que é, Vitor, estou chegando agora e agora eu quero saber se essas coisas que você ensina, se eu aplicar, se eu aprender tudo isso que você ensina, eu aplicar certinho, se isso tem chance se isso tem chance de quê? Se de reabilitar mesmo, se realmente depende da pessoa querer mesmo, ou tipo assim, depende de mim começar para ver o resultado. São caminhos diferentes. Não é, depender, é que assim, você tem uma posição que causa impacto nele. Causa impacto, independente de você entender o que você está fazendo ou não. Existe um impacto. Sim. Esse impacto pode ser para o lado da sobriedade, ou esse impacto pode ser para o lado do alcoolismo. Sem perceber mesmo isso acontece. Sim. Independente por conta da natureza das coisas. E o que acontece? Se você desejar, é que esse o querer parar de beber, que às vezes a gente chama isso de motivação para parar de beber, é um componente altamente influenciado pelas dinâmicas do relacionamento. E aí, conforme você articula dentro do relacionamento as mudanças que vão acionar a coisa certa, tipo assim, você aciona o botão certo da pessoa e não aciona o botão errado. Sim. Fazendo isso, a tendência que tem é ela passar a evoluir nos próprios estágios da mudança, a se ter interesse e se comprometer em fazer diferente. É como se você fosse quebrando resistências e criando, estimulando interesse na sobriedade. E aí, e o que acontece? Vitor, mas uma pessoa que está 18 anos assim, aí depende muito. Tem gente que fica 18 anos bebendo. Eu tenho uma aluna que o esposo bebia há 36 anos. E ele parou de beber, já passou de 100 dias que ele não bebe. Pela primeira vez ele parou de beber, em 36 anos. E já passou de 100 dias que ele não bebe. E a grande mudança que teve foi dela. Ele acabou indo uma vez só no grupo lá para conhecer, para receber ajuda, mas depois não foi mais. E mesmo assim não seguiu-se sóbrio até agora. E cada vez tem ficado mais sóbrio ainda. Ele já fala com os amigos. Graças a Deus. Eu já tive caso com o meu esposo dele parar, porque a gente chegou ao ponto de já estar separado. Eu tinha uma filha já com 2 anos, e aí, por causa da bebida, eu separei. E ele falou: não, vou parar de beber. Parou de beber de um dia para o outro, ficou 3 anos sem beber. Tem 3 anos que agora que ele voltou novamente e voltou arrasando. E assim, de um dia para o outro, ele falou: olha, não vou beber mais, pronto. Eu tinha bebido todo, não muito, e um dia no outro dia ficou 3 anos sem beber. Agora voltou. Pior do que estava antes. É que tem a ver com a maturidade da sobriedade. Sim. Por exemplo, e daí eu gosto de usar um exemplo de comportamentos que não são necessariamente doenças, mas que são maus hábitos. Por exemplo, quando a gente vai e recebe uma notícia, sei lá, olha só, você está mal do estômago, você não pode mais tomar refrigerante. As chances são de que muitas pessoas vão parar de tomar refrigerante por um tempo. Sim. Mas se não tiver muito sólido essa mudança, no futuro, dependendo do que acontecer, pode desencadear algum tropeço e ter um tipo de recaída. E é por isso que eu acredito tanto, assim, Michele, em preparar, vamos dizer assim, preparar mesmo a família e quem ama, né, alguém que bebe demais, alguém que tem um problema de alcoolismo, porque se você sabendo como lidar com isso, você além de conseguir ter condições de estimular uma sobriedade mais sólida, você tem condições de ou evitar ou encurtar um período de tropeço, tipo uma recaída. Assim. Sim, sim. Para voltar a ter o eixo certo, né? Porque assim, se o mecanismo de ação é, olha, só quando tudo está bem ruim eu ameaço separar, porque não tem como voltar mais, e aquilo vira uma motivação para ele mudar. É um mecanismo muito pesado, difícil de articular.
E ele é muito dependente de coisas extremas. E ele tem risco também de não funcionar com o tempo. Porque pode chegar um momento que ele pensa, pode chegar um momento que ele pensa assim, do tipo, não é que não te ama e não quer manter o casamento, mas ele pode olhar e pensar assim, cara, eu tentei tanto e eu não fui capaz, eu acho que eu não sou capaz. Entende? Por isso que, por isso que pode existir por isso que eu vejo muita vantagem em ter uma estratégia de alguém que está perto, né? Porque no fundo, se for ver bem, não é a pessoa que vai lá e acorda de manhã cedo e pensa, eu vou beber todas e vou destruir minha família. É um mecanismo um pouco mais complexo, que envolve doença, que faz com que ela se atrapalhe de uma forma muito grave, né? E se atrapalha de uma forma que nem sempre desperta tanta compaixão, né? Porque olha para a pessoa e pensa, meu Deus, é tão difícil entender por que essa pessoa simplesmente não muda. Mas é porque não é tão simples. Tem um mecanismo que vai prendendo ela própria, assim. E esse mecanismo é perverso. Sim, Ele mesmo fala, você acha que é fácil parar de beber? Não é tão fácil assim chegar e parar de beber, não. Ele mesmo tem essa consciência. Mas daí você pode talvez pensar, mas não é tão fácil, mas eu não vejo tanto comprometimento, assim. Você não vê esforço, né, da pessoa. Teve a pessoa falar, não é tão fácil, mas você não vê a pessoa deixando de frequentar as mesmas amizades, deixando de ir lá comprar, ter o dinheiro de ir lá e fazer, não faz aquele esforço. Então, a gente que não entende vira e fala assim, mas como assim? Não vai ser mesmo, não está fazendo esforço nenhum? Mas se for pensar o seguinte, se ele estiver fazendo esforço, tipo, como deve ser, o alcoolismo mal seria uma doença, porque assim, ele ia se esforçar e nunca ia deixar chegar nesse ponto. É que o grande problema, e foi a grande sacada que eu tive, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi de perceber que o maior desafio era esse. E que depois disso resolvido, vamos dizer assim, se você estimula a pessoa a ter interesse e comprometimento em parar, é questão de tempo, porque a pessoa já vai fazer o que é necessário. Mas esse é o desafio maior de verdade. E essa parte de motivar alguém a parar de beber depende muito do relacionamento, da forma que você se relaciona. Não digo só do familiar. Tem gente que fala assim, mas você fala só do familiar. Isso acontece em qualquer relacionamento. Só que geralmente a pessoa mais interessada é um familiar que está próximo, está sofrendo, está vendo aquilo acontecer. Que no meu caso é... Para profissionais, né? Deixa um profissional que sabe lidar, que vai lá e aprende. Tá, mas e aí? Para levar para o profissional, para ter um tempo de oportunidade, né? Quando eu criei isso tudo, quando eu comecei a criar o embrião do método ACA, ele começou num local em que as pessoas eram obrigadas a ir lá. Porque eu precisava de tempo de contato com a pessoa, pelo menos. Certo. E aí o tempo de contato com a técnica certa tende a dar mais resultado. Só que ainda assim, pelo que eu venho vendo nos últimos anos, esse tempo de contato, quando é feito por um familiar que entende as estratégias para fazer isso mudar, é um poder muito maior. Porque tem elementos... Isso, não estou dizendo que isso substitui tratamento ou coisas assim, né? Não diminui nada o tratamento. Tanto que eu tenho uma aluna da primeira turma até, que o marido dela tinha um alcoolismo muito grave. Mas não é porque era muitos anos, não. Às vezes ele pode ser grave com menos tempo. É um alcoolismo muito, muito grave. E ele queria parar de beber e ele estava tentando. E não estava conseguindo. E aí ele foi lá, marcou um tratamento. Marcou, consultou, foi nas consultas. Aí mesmo assim estava difícil. Aí ele foi lá, conversou com o psiquiatra e falou, cara, eu preciso internar durante uns dias para eu poder, dar um freio nesse negócio, eu quero parar de qualquer jeito. Ele fez isso. Antes era ela que ia atrás correndo. Ele foi sozinho fazer isso. Ele próprio se internou, ficou uns dias lá, saiu e depois disso conseguiu ficar sólido. Porque daí o comprometimento é o mais importante, porque quem está muito afim não fica arrumando desculpa para as coisas. Mas é que é difícil parar de beber. Isso é um sinal ainda de resistência. O comprometimento vai quebrando. O bom é que... Claro que é difícil. O bom é que... Sim, mas o bom é que ele já começou a enxergar que está atrapalhando. Ontem mesmo ele falou comigo assim, eu queria ir para um spa aonde que eu ficasse e quando viesse a vontade de beber, tivesse alguém ali e falasse, olha, não, isso não é para você fazer e tudo, e eu ficasse lá pelo menos um mês para poder eu desintoxicar da bebida, para ver se eu consigo. Então, ele já está enxergando que está prejudicando. No nível talvez... Então, assim, eu acho que já começa um caminho, eu já acho que já começa um caminho onde a pessoa já se aceitar que está se prejudicando.
Te respondi. Porque eu acho que não sei se respondeu. O senhor é daqui de BH? Não. Ah, então, como sempre, né? Ninguém é. Mas o senhor tá de parabéns, muito obrigada, respondeu certinho, viu? E Deus abençoe aí sua jornada. O senhor tá assim, 100% ajudando várias famílias. Que Deus continue te abençoando a sua vida. Muito obrigada, viu? Obrigado, igualmente para ti, tudo de bom. E você está assistindo, né? Hoje vai ao ar a aula 2. Com certeza, com certeza. Estarei lá olhando sim. Não, e se Deus quiser, breve darei o testemunho. Que legal. Tá bom? Obrigada, viu, doutor? Bom dia. Bom dia. Tchau. Bom dia, tchau. Quanto tempo você me acompanha? Só para eu ter uma ideia. 3 dias. Acompanha 3 dias. Uhum. Você pode repetir sua pergunta? Uma pessoa que não bebe todo dia, que eu sinto assim que quando ele não quer, ele não bebe, entendeu? Mas, por exemplo, hoje é sábado, aí começou a beber, aí bebe de boa, fica ali, assa uma carne, um churrasco. Quando vai chegando num certo nível da bebida, ele vai buscando na mente coisas que já passaram, que já foram resolvidas, ou procurar mínimos detalhes dentro de casa para estar brigando com todo mundo. Uhum. Aí eu queria saber se essa pessoa que não bebe a semana toda, que não procura o bar todo dia, que faz esse tipo de atitude, após só faz essas coisas bêbado, que nível ele se instala? Ele é alcoólatra ou ele não é alcoólatra? É o mesmo, a gente pode tomar essas mesmas etapas que a gente está vendo esses dias? Se é o mesmo jeito de lidar com a pessoa? Se é a mesma Isso. lógica? É a mesma lógica. Isso. Uhum. Segue a mesma lógica. A maior parte do alcoolismo, ele não é assim que bebe todo dia, que bebe o tempo todo. Tem até um podcast que eu fiz, que é um episódio que eu fiz de quase 1 hora explicando sobre isso. O alcoolismo que ninguém vê. Você pode até colocar no YouTube ali, você consegue assistir detalhes, assim, eu explicando sobre isso. O alcoolismo que ninguém vê. A maior parte, 50% dos casos de alcoolismo, a maior parte das pessoas próximas nem percebe que é alcoolismo. Porque a pessoa, às vezes, até trabalha, alguns até fazem esporte, mas ali tem um alcoolismo, que não é tão nítido. Então, a pessoa não precisa beber todo dia. Inclusive, quem bebe todo dia, o tempo todo, desde que acorda, representa em torno de 9% das pessoas. Mas eu não sei se é isso que você quer saber. Não, eu queria saber se o trabalho, o método também se era utilizado para pessoas assim que não bebem o tempo todo. Porque como eu comecei a acompanhar agora, eu fiquei com essa dúvida. Sim. Né? Uhum. Total. Ok. E aí você queria saber sobre também, mas por que a pessoa começa a entrar em assuntos? Buscar assuntos, coisas que já foram resolvidas, ou mínimas coisas que acontecem dentro de casa no dia a dia, para naquela hora, espocar dentro de casa. Uma hora que não tem nada a ver, que tá todo mundo bem, que ninguém tá falando de nada, aí aquilo vem, pá. Uhum. Eu respondi isso, acho que foi ontem, ou antes de ontem, sobre como o álcool afeta o cérebro. Eu vou tentar te dar uma resposta um pouco técnica, rapidamente, depois eu vou para uma coisa mais didática, tá? Pode ser? Primeira coisa, Pode. Isso tem a ver com o jeito que o álcool afeta o cérebro, que afeta a mente. Ele tem efeitos no cérebro e aí ele afeta funções mentais. Tipo assim, a gente tem várias funções mentais diferentes. Tipo, controle de impulsos, atenção, a nossa forma de gerir as emoções, o nosso processamento de informações. São funções mentais diferentes. O álcool, ele vai afetando o seguinte, ele começa afetando uma área que é responsável por a gente ter noção de contexto.
noção do nosso impacto nos outros e como a gente está. Tipo assim, uma pessoa que bebe, ela tende a achar que ela dirige bem, que não tem problema dirigir, porque ela não tem percepção de que o reflexo dela está um pouco mais lento. Porque ela começa a perder um pouco da percepção de risco, da percepção de quanto aquilo não tem nada a ver. Ela perde um pouco dessa percepção. Só que ela não percebe que está perdendo isso. Ela acha que está tudo bem. Então ela vai perdendo um pouco dessa sensibilidade social também. Por isso que muitas pessoas acabam se sentindo um pouco menos tímidas para falar com outras pessoas depois que bebem, que perde um pouco da sensibilidade social. Da sensibilidade assim estou incomodando, não estou. E não percebe que perdeu, porque senão não perderia, né? Porque, eu percebi que eu perdi. Não percebe, porque é justamente esse termômetro social. Estou incomodando ou não? Porque o álcool deprime um pouco essa área. E aí a pessoa pode se sentir melhor, porque se eu não percebo que eu estou sendo chato, eu posso ser chato sem sentir. Tipo, uma pessoa média, uma pessoa normal, ela percebe, estou incomodando as pessoas que eu amo. Pô, isso me causa um desconforto. Mas se o álcool diminui a ação dessa parte do cérebro, ela pode agir assim sem perceber, sem achar, sem nem entender. Você está chato. Não estou. E aí tem outras coisas que o álcool afeta, tipo assim, o controle de impulsos. Depois que a pessoa bebe um pouco, ela perde um pouco o controle de impulsos. Talvez ela vá fazer coisas que ela não faria normalmente. Tipo assim, sei lá, se beber e for numa loja, vai gastar mais dinheiro do que gastaria, sem ter esse dinheiro às vezes. Ou vai dizer coisas que não tem nada a ver dizer. E aí muita gente acorda no dia seguinte até com ressaca moral, né? Poxa, meu Deus, o que eu fiz aqui? Quanta coisa idiota eu fiz ontem, meu Deus. Por que isso acontece? Por conta do jeito que o álcool age no cérebro. Ele cria um funcionamento que não é o normal. Né? Por conta do efeito do álcool, né? E é interessante porque eu entendo, muita gente acompanha alguém que bebe com alguma frequência e acaba não se dando conta de que quando aquela pessoa bebe, esse comportamento dela não é o normal. Então é difícil esperar que uma pessoa que bebeu tenha um comportamento de uma pessoa que não bebeu. Tipo, sério, bebeu. Não dá para esperar um comportamento de uma pessoa que não bebeu, porque bebeu. E aí esse tipo de coisa é consequência do jeito que o álcool mexe com o cérebro. Aí pode remoer histórias do passado, que às vezes mesmo não tem nada a ver. Mas na hora a coisa muda de proporção, porque o álcool vai mexer com o processamento das informações, com o filtro, daí começa a não ter muita... Né? As pessoas não tendem a tomar decisões inteligentes embriagadas. É o oposto. O álcool não aciona o nosso centro do controle, da reflexão. É o oposto. Ele deprime o centro do controle, da reflexão, de calcular o impacto das coisas, de medir o futuro, né? de antecipar o futuro, né? E acaba acionando áreas mais primitivas do cérebro, que às vezes vira um comportamento que tem gente que chora, tem gente que fica irritado, tem gente que fica ansioso. Isso tem a ver com o jeito que o álcool afeta o cérebro. Não sei se eu respondi. Sim. E por isso que eu digo assim, olha, você não vai ficar argumentando com alguém que está alcoolizado, pare de ser chato. Você pode até falar, de boa. Não, antes de ontem eu me coloquei em vários daqueles erros. Eu faço várias coisas erradas, que já estou colocando na caixinha aqui para não fazer mais. Uhum. Acho que é bom daí você vai se preservando também, né? Poxa, daí você não vai se desgastando à toa e criando também uma posição desconfortável para ti, né? Te respondi, Fernanda? Respondeu sim, obrigada. Alguma pergunta mais? Não, por enquanto não. Então tá, foi um prazer falar contigo. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, desculpa, eu estava acordando e ainda estava me vestindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo, e você? Não, tudo bem, tudo ótimo. Prazer em falar com você, viu? Você tem desenvolvido um trabalho espetacular. Obrigado, prazer é meu. Como é que você chama? Jussara. Jussara. E aí, Jussara, você me acompanha há quanto tempo? Menino, foi acho que há uns 3 dias que eu fui procurar você no YouTube. Quer dizer, eu comecei a procurar as coisas e te encontrei no YouTube.
E eu achei muito incrível a forma que você aborda esse assunto, né? Porque a gente tem um preconceito, ou é alcoólatra e tem que ser assim. Não, e você traz com uma leveza esse assunto, até pra gente que passa por isso, né? A família, enfim. Mas é isso. Aí eu queria contar uma situação assim que eu tô passando. Não é contar, enfim, não sei. Tá difícil. Uhum. Tá, vamos ver. O que que você... É, o que eu tenho percebido, eu acho que é porque como são movimentos iniciais, né? E como são movimentos iniciais, Vitor, eu tô percebendo que eu tô ficando doente junto com essa pessoa. Talvez a forma que eu não saiba lidar, né? E aí eu tô vendo com outros olhos agora os seus vídeos e isso tá me trazendo outra forma. O que que acontece? Eu tô ficando agressiva. A gente sempre pensa que o alcoólatra, o alcoolista, enfim, que é agressivo. Não. Ele já tá num passo bom. Quando ele está comigo, já não bebe, porque ele sabe que eu vou sair de perto, enfim, que eu vou tirar este prazer, né? Criar interesse. Então, mas aí, quando ele não está comigo, senta lá, começa a beber as pinguinhas e esquece o mundo, aquilo que é o básico, né? E aconteceu isso na semana passada. E acabou o celular, e a bateria do celular, e ele pegou a moto alcoolizado. E, Vitor, só não chamei de santo. E só não arrebentei a cara dele, porque eu não tava precisando espancar ele. Só que não é a primeira vez, porque eu já tranquei ele para fora de casa, não deixei entrar quando ele estava alcoolizado. Então, assim, eu queria que você me falasse alguma coisa nesse primeiro momento, que esse primeiro contato que eu estou tendo com isso, porque eu entendi que não está sendo bom, mas eu ainda não estou sabendo lidar. Estou assistindo seus vídeos, tem me ajudado bastante, tá? Obrigada. Mas eu tô ficando doente. Pô. Tá. Por onde começar a responder também? É que eu não quero ser muito genérico contigo. Se eu conseguir, eu gostaria de ser um pouco mais específico. Mas para isso eu preciso entender um pouco melhor o que que você gostaria de saber. Assim, qual é o ponto central daquilo que você gostaria de entender melhor agora? Então, porque o que acontece? Eu terminei, né? Mas porque eu fico repetindo comigo, não basta só o amor. Mas assim, eu quero estar junto. Que atitudes efetivas eu poderia ter para que esse relacionamento fosse para frente? Você entende? Eu entendo. É que daí quando você pergunta isso, eu vasculho minha cabeça e eu encontro centenas de respostas. E nem todas vão caber a ti exatamente. É que eu sempre penso que o problema não sou eu, o problema é ele. Para mim, me parece que é mais interessante abandoná-lo. Você entende? Do que, Entendo. de repente, começar essa jornada que você passa, né? Que eu acho muito interessante. E funciona, porque eu tenho essa percepção que quando ele está comigo não bebe, porque é o criar interesse. Mas eu não sei. Você não sabe qual vai ser, vamos dizer, seu próximo passo. É que daí é difícil eu fugir da resposta. Eu vou te dar uma resposta que vai me ocorrer agora, mas eu não sei se ela vai ser, ela vai esclarecer o que você quer saber. Eu vou tentar. Aí vamos ver, a gente tenta deixar mais específico, tá? Eu vou simplificar muito, uma coisa que não é tão simples, mas ela é para ser didática, tá? Uma primeira explicação. E hoje na aula 2, hoje na aula 2 eu vou falar isso, a aula 2 é basicamente sobre isso. A aula 2 é basicamente sobre isso. Então, mas eu vou falar bem por cima, mas a aula 2 vai ser onde vai ter a resposta mais completa, porque a aula 2 são os pilares. A aula 1 foram os erros, né? Os erros e a lógica. E aí a aula 2 são os pilares daquilo que você precisa fazer para fazer que você não parar de beber. E aí eu ilustro eles, eu explico esses pilares de uma forma um pouco mais detalhada, assim, né? Porque para ser didático também é melhor, eu acho, bem explicadinho lá. Mas a seguinte questão, o raciocínio é o seguinte, beleza, ele é o problema, de acordo com um ponto de vista é um problema. Não necessariamente ele, mas acho que o comportamento dele, né? 30%. Eu assumo O a minha comportamento parte. dele. Ah, tá, mas eu estava falando até dele, mas o comportamento dele, não ele, né?
nós somos mais do que só o que a gente faz. Eu penso assim, pelo menos. Porque nós podemos mudar os comportamentos ao longo da vida e muitas vezes a gente muda, né? Então a gente não é o que a gente faz só. A gente é também um potencial de coisas que está por trás do que a gente está fazendo agora. Né? Então acontece o quê? Esse comportamento atual dele é um problema. Que não foi você necessariamente que causou isso. Não foi causou isso. Não é culpa de alguém. Eu não gosto de pensar na base da culpa de alguém. Nem tua, e eu também não gosto de pensar que a culpa é dele. Porque eu não acredito que é legal a gente configurar, por mais que a pessoa tenha tomado decisões ruins ao longo da vida, a gente colocar que ela ter alcoolismo é culpa dela. Acho que se ele pudesse escolher, ele escolheria não ter. Imagina. Eu não quero ter alcoolismo. Eu não quero estragar o meu relacionamento. Eu não quero perder dinheiro, tempo. Eu não quero perder saúde. Eu acho que isso não é coisa. Se eu pudesse escolher ter prazer, enfim, poder beber e não ter nenhum problema, beleza. Então, nesse sentido, eu não diria assim que é culpa de alguém nesse sentido. Existem lógicas, existem contextos, existem consequências para comportamentos. Eu acho mais legal pensar assim do que pensar na lógica da culpa e do quem é problema. Tanto que eu defendo aquela ideia assim de você não é o problema, mas você pode ser parte da solução se você quiser fazer isso. Tá, Vitor, beleza. Mas e aí? Eu sou obrigado a fazer? Então não, né? A partir disso que eu estou dizendo, não é obrigado a fazer, não tem culpa de nada do que aconteceu, nem ele, assim, pelo menos a minha lógica não parte disso. Agora, existindo o que está existindo, acontecendo o que está acontecendo, vivendo essa realidade que está se apresentando para você, para ele, existem oportunidades de o que fazer a respeito disso que se apresenta. Você está me ouvindo? Tô. A respeito disso que se apresenta. Então, nessa lógica, você tem, por ter um relacionamento com ele, pela forma com a qual a dinâmica do alcoolismo se estabelece, você tem condições de agir, né, que você mesmo disse, tomar ações para mudar isso. E essas ações são a partir de quê? De você entender sobre como é que eu coloco isso de uma forma fácil? Sobre a mudança comportamental. Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma diferente. Sobre esse princípio da dor e do prazer, que faz o alcoolismo continuar acontecendo, que faz até os hábitos ruins continuarem acontecendo, eles podem ser modificados por ações que você vai tomar ou deixar de tomar. Tipo assim, você não estar com ele quando ele está bebendo, na medida em que a sua companhia é interessante, isso é tirar um prazer no momento em que ele está bebendo. Isso vai reduzindo a experiência de prazer no nível cerebral. Só que tem alguns obstáculos que não podem ser avançados de qualquer jeito. Tipo assim, existem algum muro no meio do caminho. Tipo, tem um mapa, tem muros no meio do caminho. Se você tentar ir reto pelo muro, você vai bater. Por exemplo, e é difícil para mim, tem muita coisa, mas é o seguinte, o princípio da autonomia. Tem alguns princípios da influência do comportamento. Porque se você, por exemplo, começar a dizer para as pessoas que elas são obrigadas a fazer determinada coisa, ou que ela é proibida de determinada coisa, existe um instinto humano de preservar a liberdade. Se eu falasse para as pessoas, por exemplo, você que convive com alguém que tem a doença do alcoolismo, você é obrigado a fazer alguma coisa. Eu acho que isso ia ser improdutivo, eu acredito que seria injusto, e eu acho que também ia naturalmente fazer com que as pessoas se sentissem incomodadas com isso. Porque as pessoas gostam de sentir reconhecida a própria liberdade de ação. Se não, elas podem acabar lutando e se debatendo tanto contra a ideia de estar perdendo a liberdade, que elas acabam até tomando decisões ruins. Como que na teimosia? Porque a mente é voltada para, eu preciso preservar a minha autonomia. Então, não sei se eu estou fugindo muito, mas a ideia é que existem princípios da influência. Beleza, Vitor, como é que eu começo a fazer isso? Como é que eu começo a colocar isso em prática? A primeira coisa que eu te diria, e aí só deixa eu concluir. Tem comportamentos, tem princípios que precisam ser contornados para não bater de frente com o muro, né? E tem também algumas estratégias de comunicação que são muito poderosas. Que foi de onde começou a nascer essa parada. Né? Começou a nascer, e isso de influenciar alguém a parar de beber, começou num nível profissional, com terapeutas.
a partir de técnicas de comunicação. E aí, eu estou percebendo que eu tenho ensinado essas técnicas para os meus alunos. E tem ficado um negócio muito doido, no sentido assim, muito, assim, poxa, os alcoolistas acabam não percebendo aquilo como isso é poderoso também. E qualquer pessoa leiga pode usar na medida em que aprender essas técnicas, que eu chamo até de judô psicológico, que é um jeito de trabalhar com a resistência para fazer a pessoa refletir sobre o próprio comportamento. E aí o judô psicológico é uma arte, né? Uma coisa que, como é que eu aprendo judô, Vitor? Poxa, tá, você pode entender como é que ele é, a pessoa vai lá no tatame, usa um kimono, mas você precisa entrar na academia, né? Você tem que ir na academia, você tem que treinar, você tem que aprender o fundamento, tem que testar, tem que aprender, né? Tem que ter vamos dizer assim, um suporte. E é isso que eu ensino no curso ACA, por exemplo. E o que mais? Aí, o que você pode fazer o próximo passo? Eu queria dizer o seguinte, que eu sei que quando você chega, começa a acompanhar, começa a ver, e aí pensa, poxa, isso pode ser uma forma de eu mudar a minha realidade, de eu viver com essa pessoa que eu amo sóbrio. Mas eu vou te falar, não é fácil. Não é assim. Aí entra o meu ponto. Será que eu estou disposta a isso? Será que eu preciso passar por isso? Será que é isso mesmo? Eu acho que ainda estou muito neste momento de reflexão. Como que eu vou encaminhar a minha vida? Porque primeiro eu preciso encaminhar, me entender para conseguir, né? Eu acho que talvez por isso que você estava falando, tentar ser um pouco mais específico, porque eu ainda estou perdida. Eu ainda estou refletindo se eu preciso passar por isso. Tá. Mas, enfim. Boa. Que eu tivesse decidido, que eu ainda não tomei essa decisão, mas enfim, perfeito. Eu acho que eu entendi. Perfeito, agora ficou mais claro para mim. E normal, natural, acho que faz parte. Até é importante você parar e pensar sobre isso. O que eu costumo pensar a respeito disso? Né? Eu acredito que o que eu ensino, e eu não posso falar isso muito abertamente, porque senão as pessoas acabam entendendo mal. Mas eu vou explicar. Essas técnicas que eu ensino servem para levar quem ama a parar de beber. Mas só que elas, por natureza, parte de um processo em que você aprende como gerenciar melhor as suas emoções, como se comunicar melhor, como se relacionar de uma forma que seja mais recompensadora para ti, como não entrar em dinâmicas de relacionamento destrutivas. Então, eu acredito que é o seguinte, não é só para o outro que você aprenderia a fazer isso. Não é só para o outro. São coisas que você guardaria para ti. Queria sim fazer o curso, mas eu não sei se eu quero continuar. Não, sim, eu acho que todo aprendizado é muito bem-vindo. Eu acho que são agregações de vida, né? Nem todo. Porque a overdose de informação confunde. Eu acho que todo aprendizado que é ligado ao que te interessa no momento, ao que é importante para você no momento, eu acho que aí sim é válido. Mas qualquer, eu acho que não. Porque eu vou fazer porque é bom saber. Não. Senão, tem muita coisa para se aprender. Sim. Mas eu acredito o seguinte, eu quero manter uma relação com essa pessoa. Cara, o inimigo é o alcoolismo, não é a pessoa. Se te interessa, por exemplo, se a ideia de manter um relacionamento com essa pessoa pareça interessante, se tirar o elemento alcoolismo, poxa, eu gosto muito dessa pessoa. Se não fosse o alcoolismo, poxa, eu vejo que tem coisas que nessa relação que me interessam. Eu gostaria, se fosse possível, isso me animaria muito a imaginar que ter um destino com essa pessoa em que o álcool não fosse mais um problema. Aí eu acho que é mais interessante. Do contrário, eu acho que daí talvez não é muito. Porque, poxa, por mais que é um curso que ajuda você, vamos dizer assim, aprender a se relacionar, aprender a se comunicar melhor, se não tiver nenhum contexto em que isso vai ser necessário, não sei até que ponto. Refletir. Vou refletir. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. De nada. Só te diria o seguinte, que você pudesse tomar essa decisão não contaminada pela raiva. Assim, não contaminada por aquela sensação de eu não quero colaborar porque essa pessoa ela não colabora comigo, eu também não vou colaborar com ela. Porque se eu pudesse te dizer algo, eu diria o seguinte, não é sobre o outro, é sobre aquilo que é importante para você. E tem uma doença que é o inimigo. Na medida que você conseguir separar uma coisa da outra na sua cabeça,
pode te ajudar a dar perspectiva daquilo que você realmente quer. Eu te ajudei? Respondi? Não, respondeu. Obrigada, viu? Um ótimo dia. De nada, um bom dia para ti também.